Paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à continuidade desse nosso estudo do livro do Atos dos Apóstolos. Estamos aqui chegando ao capítulo 22 desse estudo que para nós tem sido uma bênção, esse estudo que para nós tem sido de muito enriquecimento do nosso conhecimento, da nossa fé católica e apostólica. É uma graça que você esteja aqui neste momento assistindo esse vídeo, né, dando continuidade a tudo isso que nós já aprendemos com todos os outros irmãos que já passou, deixando um pouco do seu conhecimento aqui para nós. E eu, nesse momento, estou dando continuidade àquilo que iniciei no capítulo 21. Chegamos aqui agora no capítulo 22. Você que está nos acompanhando e ainda não assistiu os capítulos anteriores, entra aí no perfil da RCC Campo Limpo e procura lá os capítulos anteriores para que você possa assistir todos os vídeos e ter um estudo ainda mais fecundo sobre os escritos de Lucas sobre Atos dos Apóstolos. Para quem não me conhece, quem não assistiu o vídeo anterior, me chamo Hugo de Leon, sou do grupo de oração Marca da Vitória, lá da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, na comunidade São Judas Tadeu, onde todas as quartas-feiras, irmãos, o fogo desce e o batismo acontece naquele lugar. É lá onde nós vivenciamos a graça do batismo no Espírito, a vida em comunidade e a prática dos carismas. É neste grupo de oração onde eu nutro dentro de mim e junto com os irmãos de comunidade a nossa e a minha espiritualidade carismática. Costumo dizer que o meu grupo de oração é a minha sala do cenáculo. Amém? Sem mais delongas, queria que você aí junto na sua casa pedisse a graça do Espírito Santo sobre você, sobre a sua vida e sobre a minha vida neste momento, para que nós possamos adentrar neste mistério sagrado dessa palavra, que ela possa fecundar em nosso coração, possa nos dar entendimento, que o Espírito Santo possa nos dar o entendimento daquilo que nós vamos ler, daquilo que nós vamos discutir neste momento de partilha. Espírito Santo, que neste momento você possa nos conduzir, nos guiar e abrir o nosso intelecto para nos mostrar aquilo que nós precisamos enxergar. Assim como Paulo teve as suas escamas caindo dos olhos, tira também as escamas de nossos olhos para que nós possamos enxergar a grandiosidade que está oculta aqui neste texto sagrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde já quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar o seu bloco de anotações. Estou aqui utilizando a tradução da Ave Maria, na versão de estudo. E você que costuma usar Jerusalém, CNBB, as outras traduções, acompanhe aí também na sua casa, aonde quer que você esteja nesse momento. Irmãos, nós encerramos o capítulo 21 ali aonde Paulo estava sendo acusado, Paulo estava sendo preso ali por ser acusado de ter introduzido um pagão dentro do templo sagrado, por falar contra a lei, por pregar contra a lei ali na época. Então, Paulo estava sendo acusado injustamente no final do capítulo 21. Só para recapitular, esse capítulo 21, que antecede esse que nós estamos estudando, ele fala sobre o encerramento da terceira viagem missionária de Paulo, né? Quando ele está voltando para Jerusalém. E aí, quando Paulo chega de volta a Jerusalém, o povo começa a acusá-lo de pregar contra a lei. O povo começa a acusá-lo de ter introduzido um grego dentro, um pagão ali dentro do templo sagrado, passando do limite aonde só poderia entrar aqueles que eram judeus. Então Paulo, o capítulo 21, ele encerra Paulo pedindo aos soldados um tempinho da palavra para que ele pudesse se defender. Ele pede para que
ele possa ter a palavra naquele momento, para que ele possa se defender daquelas acusações que estavam falando ali sobre ele naquele momento. Então, o soldado dá-lhe a ele a oportunidade de falar, a oportunidade de se defender ali naquele momento, até porque os soldados não sabiam por qual motivo, razão ou circunstância o povo tanto acusava Paulo, porque o povo tanto queria matar, queria apedrejar, né? Queria jogar Paulo do penhasco, queria jogar Paulo para cima e derrubar em cima da cova já. Eles não entendiam, então ele deu a oportunidade para que Paulo pudesse falar e eles entendessem o que era que estava acontecendo ali. E aí nós começamos aqui o capítulo 22. Queria que você acompanhasse aí comigo na sua casa ou aonde quer que você esteja assistindo esse capítulo 22, que é o discurso de Paulo aos judeus. Essa é a perícope aqui na Bíblia da Ave Maria. Irmãos e pais, ouvi o que vos tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em línguas hebraicas, escutaram com muita atenção. Irmãos, a palavra vem nos dizer aqui que Paulo, quando levantou a mão, isso nos versículos anteriores, no capítulo 21, quando Paulo levantou a mão, todos silenciaram. Paulo, em pé, nos degraus, acenou ao povo com a mão e fez um grande silêncio e falou na língua hebraica do seguinte modo. Irmãos, nós sabemos que a língua hebraica é uma língua muito difícil de nós conseguirmos entender. E nem todos, na época, falavam hebraico, né? O Paulo, neste momento, ele usa da sua inteligência para que ele possa convencer o povo de que, de fato, ele também é um judeu. Porque só os judeus falavam hebraico naquela época. Então, Paulo, ele se utiliza aqui neste momento do mesmo idioma que Estevão, lá no capítulo 7, se utilizou também no seu discurso para se defender diante do Sinédrio. Então, Paulo, como também estava presente naquele momento, começou as suas defesas aqui contra essas acusações aos judeus, falando também em hebraico, para que eles pudessem entender que Paulo também era um cidadão judeu. Paulo ele conhecia muito bem o grego, desde criança, né? Ele frequentava as escolas lá em Tarso, no comércio, junto com seu pai. E depois o seu pai enviou Paulo para Jerusalém para que ele pudesse estudar ali junto com Gamaliel, para ser um fariseu conhecedor profundo da palavra. E ali foi onde Paulo começou a estudar mais o hebraico, começou a compreender o hebraico. Então, Paulo ali dirigiu-se à multidão com muita cortesia, com muita cordialidade, com muito respeito, mesmo todos querendo apedrejá-lo, mesmo todos querendo ali matar Paulo, ele com muito respeito ergue as mãos e começa a falar para ele com muita humildade em hebraico, né? Tentar se defender ali naquele momento. Então, ele trata o povo que está ali naquele momento como irmãos, né? Tenta fazer um discurso conciliatório ali, usando da sua bela retórica naquele momento. Então, as suas primeiras palavras aqui, ele fala, quando ouviu eles falar, na verdade, continuou ele, né? Versículo 3. Eu sou judeu e nasci em Társio, na Cilícia.
na Cilícia. Mas criei-me nesta cidade, instruí-me aos pés de Gamaliel, em toda a observância da lei de nossos pais. Partidário, entusiasta da causa de Deus, como todos vós também sois no dia de hoje. Perceba, Paulo ele diz, olha, eu nasci em Társio, na Cilícia, e fui criado, fui instruído aos pés de Gamaliel. E é importante, irmãos, nós compreendermos aqui também neste momento que existe dois Gamaliel citado na Bíblia, né? O Gamaliel ali no Antigo Testamento e esse Gamaliel aqui no Novo Testamento. É preciso que nós possamos entender a diferença desses dois personagens também para que nós possamos caminhar aqui um pouco. Então, o Gamaliel citado na Bíblia, no Antigo Testamento, ele foi um príncipe ali da tribo de Manassés. Já o Gamaliel do Novo Testamento, ele é outro Gamaliel totalmente diferente, né? Ele foi um doutor da lei que ocupava uma posição importante como membro do Sinédrio ali, né? Era um membro do Sinédrio e a Assembleia Religiosa era ele que comandava ali a Assembleia Religiosa dos judeus, que governava e julgava os casos de acordo com a lei de Moisés. Então, Gamaliel ele era um homem muito considerado ali na época, né? Era um homem de muita importância na época ali de Paulo. Então, Paulo cresceu sendo ensinado por Gamaliel. Então, ele diz aqui que ele foi instruído aos pés de Gamaliel em toda a observância da lei. E ele diz mais aqui, ele fala assim, que foi criado como entusiasta da causa de Deus, como todos vós que estavam ali. Ele diz assim, eu sou igual a todos que estão aqui. Né? Como vocês foram criados na observância da lei, eu também fui criado nessa observância da lei. Portanto, eu sei tudo sobre essa lei, eu sigo essa lei, eu não ando pregando por aí contra essa lei. E ali o povo continuava escutando silenciosamente Paulo falando em hebraico, né? E ele continua o seu discurso declarando os fatos reais que o levaram a aceitar Jesus como seu Messias e a obedecê-lo, né? Ali sobre a força do Espírito, argumentando a sua experiência pessoal, aos quais ele podia testemunhar ali naquele momento e dar àqueles judeus a experiência que ele teve na sua conversão de vida. Então, ele aproveita-se naquele momento para que ele possa dirigir-se à palavra tentando se defender a todos aqueles que estavam ali. Então, nós entramos aqui, ele falando no versículo 4 que ele perseguia de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Com todas as forças que Paulo tinha antes da sua conversão, ele cita aqui que ele perseguia com todas as suas forças, prendendo homens e mulheres, colocando em cárcere, perseguindo todos aqueles que eram cristãos, todos aqueles que seguiam a Deus. E ele começa aqui, ele invoca o testemunho do sumo sacerdote e de todo o conselho dos anciãos, no versículo 5, para o fato de que deram-lhe carta dirigida ao povo de Damasco, fazendo a apresentação e autorizando a prender e trazer em julgamento a Jerusalém aqueles que seguiam a Cristo, aqueles que se encontravam falando de Cristo. Pode ser que naquele momento ali, né, já tinham passado mais de 20 anos que Paulo perseguia os cristãos, pode ser que naquele momento já não existia ali, naquele momento dos conselheiros ali, mas nenhum dos sumos sacerdotes que dava a carta para Paulo,
para perseguir os cristãos, né? Dando a autorização para que ele julgasse, ele levasse para Jerusalém aqueles que ele encontrasse falando de Jesus. Mas ele se utiliza disso e fala ali para aqueles que estão, olha, eles mesmos me davam a carta para que eu pudesse ir lá buscar e trazer para Jerusalém, para condenar, para poder perseguir aqueles que seguem a Cristo. Ele tenta tomar o sumo sacerdote, aqueles que estão ali, os conselheiros dos anciãos que estão ali, como uma testemunha de que ele também já foi um perseguidor dos cristãos, de que ele é um judeu, de que ele é um seguidor da lei, né? Provavelmente já não tinha mais nenhum desses sumo sacerdote ali da época de Paulo, mas pode ser que tinha alguns ainda presentes. E aí no versículo 6, Paulo inicia contando o seu testemunho de vida, o seu testemunho de conversão. Testemunho muito lindo e maravilhoso que nós já estudamos no capítulo 9, vem se repetir nesse capítulo 22 e se repete de novo no capítulo 24, que nós vamos ler em breve, nós vamos estudar em breve. Então, Paulo, através desse seu testemunho aqui, ele nos mostra a importância que nós temos de testemunhar, que nós já fomos um dia, né, fora da lei, que nós já fomos um dia, que nós já fomos um dia pessoas que não teve uma experiência com Deus, mas que a partir do momento em que nós tivemos uma experiência com Deus, a nossa vida se transformou radicalmente. Então, Paulo aqui, ele quer dizer, olha, eu já fui igual a todos vocês, eu cresci aprendendo a lei, mas a partir do momento que eu tive uma experiência autêntica com Jesus de Nazaré, com o Nazareno, a minha vida tornou-se, modificou-se completamente, tomou um rumo completamente diferente a partir dessa experiência. Então, Paulo ele quer dizer aqui, em outras palavras, a partir daí do versículo 6, que o Cristo a qual eles condenaram, o Cristo a qual foi açoitado, foi humilhado, foi morto no madeiro da cruz, esse Cristo ele veio até Paulo, ele veio até mim, veio até você para trazer uma coisa muito importante, que foi a salvação através da sua morte e ressurreição. Então Paulo inicia dizendo que ele, ora, estando eu a caminho, aproximando-me de Damasco, né, com a autoridade daqueles que lhe deram a carta, ao meio-dia, Paulo estava ali então, indo para Damasco, e ao meio-dia cercou uma forte luz, cercou Paulo ali, por essa forte luz que veio do céu. Então, meu irmão, minha irmã, perceba que a luz do meio-dia é o momento em que está com o sol basicamente mais forte, né? Tanto que na roça, quando nós estamos trabalhando, nós paramos ali entre 11h30 e meio-dia e voltamos lá para 1h, 1h30, que é quando o sol ainda está um pouco começando a descer um pouquinho mais e ficar um pouco menos quente. Para quem morou no Nordeste, para quem conhece gente de roça, sabe que o sol do meio-dia é o sol mais quente. É o sol que chega, dói ali nas costas. Então é um momento em que o sol está mais forte. Porém, Paulo, quando ele estava indo ali a Damasco para perseguir os cristãos, mesmo sendo meio-dia, veio sobre ele uma luz tão forte, que superava aquela luz do sol que estava naquele momento. Então, Paulo ele fica irradiado com aquela luz, ele cai por terra e ali ele continua dizendo que, ao cair por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ali ele continua o seu discurso, né? Então, Paulo, meu irmão, minha irmã, ele fala que a partir desse momento, deste encontro que ele teve com Deus, com Jesus, que falava com ele aí, eu não vou se tornar repetitivo,
nesse testemunho de conversão de Paulo, porque nós já vimos o irmão Railson falando anteriormente, mas eu quero só pincelar aqui um pouco sobre este encontro que Paulo teve. Então, Jesus ele fala ali para Paulo, Paulo pergunta o que é que ele tem que fazer, e aí ele pede para que o Senhor ele pede para que ele vá mais à frente, né? Vai até Damasco, que teria uma pessoa lá que iria falar tudo o que ele deveria fazer. Paulo ali sem conseguir andar, com a vista toda recoberta, né? E aí nesse momento Paulo cita também e fala para aqueles que estão ali, olha, não foi só eu que vi a luz não, todos os que estavam comigo, eles viram a luz também. Eles só não conseguiram entender o que a voz falava, mas eles também viram, para eles não achar que Paulo estava mentindo também ali naquele momento, né? Então Paulo ali deslumbrado ali com a sua vista, né, cheia de escamas, sem conseguir enxergar, é levado até Damasco ali pelos seus companheiros. E aqui no versículo 12 nós vemos que ele encontra um certo Ananias, um homem piedoso, observador da lei, né? Irmãos, este encontro com Paulo e Ananias é um encontro tremendo, irmãos. Porque Ananias conhecia Paulo, Ananias sabia que ele era perseguidor de cristão. Deus pediu para que Ananias fosse até ele, impôs as mãos sobre Paulo e que Paulo iria retornar a visão. Ananias ficou meio inseguro, falando, Deus, como é que eu vou até ele, Senhor? Se ele é um perseguidor de cristão, esse homem anda por aí matando aquele que te segue, como é que eu vou lá? Mas obedientemente e confiante em Deus, ele vai até Paulo, impõe as mãos sobre ele e ora para que aquela visão de Paulo volte naquele momento. E, ó, irmãos, eu gosto muito do personagem Ananias, porque muitas vezes nós precisamos de muitos Ananias na nossa vida para orar por nós, para fazer com que as escamas que estão em nossos olhos caiam por terra, para fazer com que nós possamos enxergar a grandiosidade que está ao nosso alcance, né? E quantas vezes, ou melhor, quantos Ananias já passou em nossos caminhos? Quantas vezes nós fomos Ananias também na vida do outro? Não é verdade? Eu gosto muito desse personagem Ananias pela sua obediência a Deus, pela sua coragem, pela sua confiança e por este fato de também levar a cura ao outro. Ananias é aquele que leva a cura. Ananias é aquele que vai ao encontro do outro. Ananias é aquele que obedece. Ananias é aquele que é corajoso, né? Então, eu sou muito fã desse personagem bíblico aqui de Ananias, justamente por todas essas coisas que nós encontramos na pessoa de Ananias, né? Esse homem íntegro, observador da lei. E aí, irmãos, nós entramos aqui no versículo 17, onde fala que Paulo volta para Jerusalém e orando no templo, perceba, orando. Uma das primeiras experiências, uma das primeiras coisas que acontece na nossa vida quando nós temos a experiência de um encontro com Deus é uma vida de oração. É uma vida de intimidade com Deus. Então Paulo aqui, ele vem a ter uma vida de oração, ele volta para Jerusalém e quando ele entra no templo, ele começa a orar, ele é arrebatado em êxtase. Olha que experiência louca que nós mesmos muitas vezes temos no nosso grupo de oração, nós estamos lá orando, achamos que nós fomos arrebatados em êxtase ali por aquele momento de oração, né? Essa experiência típica de quem foi batizado no Espírito. Experiência maravilhosa. Então, mais à frente aí no versículo 20, mais uma vez eu quero ressaltar aqui, irmãos, que
nosso tempo é curto para fazer uma segmentação de texto, por isso eu estou pegando aqui alguns versículos, né, pulando outros versículos para que nós possamos, né, finalizar aí em um tempo mais curto. E aí no versículo 20, Paulo aqui ele vem dizer para Deus que ele testemunhou a morte de Estevão, né, que ele estava ali no momento em que Estevão foi morto, mas Deus fala para ele: vai, porque eu te enviarei longe às nações. Deus envia Paulo aqui neste momento à missão. Paulo ele já teve a experiência. Paulo ele já veio a se converter. Agora ele é enviado à missão para aquele que era perseguidor de cristãos. Passe agora e se torne a ser um perseguidor de almas para o reino dos céus. E aí, neste momento em que Paulo fala isso, que Deus falou para ele, que Jesus falou para ele, toda aquela multidão que estava escutando ele nesse discurso, volta a gritar, volta a falar em voz alta. Tira do mundo este homem, não é digno de viver. E eles voltam a querer lançar as mãos sobre Paulo, para que ele possa ser açoitado e ser submetido a torturas ali naquele momento. E aí os soldados eles pegam Paulo ali, no versículo 25, quando os soldados eles acabaram de atar e preparar Paulo para o açoite, Paulo sabiamente pergunta ao centurião que ali estava naquele momento: é lícito açoitar um cidadão romano sem que tivesse sido condenado? E aí o centurião conhecia a lei e sabia que não era legal, né? E não poderia açoitar, não poderia fazer nada com um cidadão romano sem antes de ser condenado. E poderia ter que responder um inquérito e julgamentos fortes se ele fizesse isso com Paulo, se ele açoitasse Paulo, sendo Paulo um cidadão romano. Então o centurião correu ali imediatamente, foi até o comandante e diz: olha, este homem é um cidadão romano, não posso fazer nada com ele. E aí o comandante, ouvindo aquilo, correu imediatamente depressa até Paulo, e aonde Paulo estava amarrado, e perguntou se de fato Paulo era um cidadão romano. Ele fala: como assim você é um cidadão romano? Eu, para ter esse título, eu tive que pagar alto. Eu tive que pagar muito dinheiro para ter esse título de cidadão romano. E ele, achando que Paulo ou não era ou que tinha comprado, pergunta ali, e Paulo fala: sim, eu sou um cidadão romano, e declarou ali, né, que tem esse título de cidadão romano de nascimento. Então Paulo, neste momento, ele estremece a perna do comandante ali naquele momento, que fala: nossa, a gente quase açoitou um cidadão romano e quase nós éramos aqui julgados também por fazer isso. Então, ele ao julgar pelo seu sobrenome, é provável que ele julgava que Paulo, pelo seu sobrenome, provavelmente fosse grego, né? Mas não, Paulo ele declara ali que ele tem a cidadania romana comprovada por nascimento, né? Que há uma dignidade aqui nesse momento, irmãos, no momento em que Paulo fala com muita tranquilidade, né, sobre a sua cidadania romana. Alguns teólogos sobre essa questão de Paulo ser um cidadão romano, alguns teólogos eles dizem que os que nasciam em Tarso naquela época, como Paulo, eles adquiriam o direito da cidadania romana, por Tarso ter sido incorporada a Roma naquela época. Outros discordam e deduzem que um dos seus antepassados, o avô de Paulo, ele recebeu a cidadania romana
para ele e para todos os seus descendentes como recompensa por algum serviço especial que ele fez aos romanos ali na sua época. Então, toda a família de Paulo ela era considerada, né, ela tinha o direito da cidadania romana, né? Apesar também deles terem uma boa situação social, né? Uma boa educação, ele também recebeu ali como herança essa cidadania romana. Então, tendo essa resposta, aqueles que ia interrogar, imediatamente eles ficaram aterrorizados, né, ali por ter amarrado um cidadão romano. E aqui, versículo 29. E aí, nesse momento em que Paulo declara que é de nascimento, ele sai de perto de Paulo, né? Aqueles que iriam torturar saem de perto de Paulo e mandaram, por mandarem acorrentaram, versículo 30. E aí eles saem ali de perto de Paulo, e aí no dia seguinte, querendo saber com mais exatidão do que os judeus acusavam, soltou e ordenou que se reunissem os sumos sacerdotes e o grande conselho entender aquilo que Paulo tinha a falar. Então o comandante que estava naquele momento, levou Paulo para que no dia seguinte ele pudesse entender ali, ele estava curioso, né? Porque o povo estava com tanto ódio de Paulo, então levou para que Paulo pudesse no outro dia se reunisse junto aos sumos sacerdotes e junto com todo o grande conselho, pudesse esclarecer ali diante deles que de fato ele era um cidadão romano, que ele não pregava contra a lei, que ele pudesse se defender. E o decorrer dessa história nós vamos ver a partir do capítulo 23. Finalizamos aqui esse estudo do capítulo 22 do Atos dos Apóstolos. Espero ter contribuído aí com o enriquecimento do seu conhecimento. Continue assistindo os próximos vídeos para que você possa entender a finalização dessa conversa. O que será que aconteceu com Paulo aqui nesse momento? Né? Ele foi preso, O que será que aconteceu ali do capítulo 23 em diante? Então, fica ligado porque em breve aí vai vir o capítulo 23 para que nós possamos estudar juntos. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanhou até este momento e que nós possamos permanecermos unidos pela graça do Espírito Santo junto à intercessão de Nossa Senhora. Estamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até breve.